noite. Sejam bem-vindos ao Combate Blogs, um espaço assumidamente irreverente e independente que procura dar voz à blogosfera. No programa de hoje vamos comentar as propostas apresentadas pelo Governo para o Orçamento de Estado de 2011, a entrevista de José Sócrates à TVI e as eleições no Brasil. Para abordar estes assuntos estão aqui sentados ao meu lado os combatentes Filipa Martins, que escreve no blog Albergue Espanhol, o Tomás Vasques, que escreve também no Hoje Há Conquilhas, Miguel Morgado, do blog Cachimbo de Magritte e, finalmente, o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias. Prepare-se para 30 minutos de debate intenso, em que também esperamos pela sua participação. Pode deixar o seu comentário na página de Facebook que nós temos online em facebook.com/tv24 ou então comentar no site da tv24.pt. Vamos então para o debate e eu começo pela Filipa. Filipa, foi uma semana bastante atribulada com aquela conferência de imprensa em horário de prime time. Com o primeiro tempo que o jogo do Benfica. Sim, mas desta vez acho que pelo menos... Mas sei o Papa em Roma. Sei o Papa em Fátima, aliás. Exatamente. Sim, desta vez. Refere-te em relação às últimas medidas que quando foram aprovadas. Havia então o Benfica e o Papa neste momento. Nesta altura o Benfica não teve tanto destaque e houve agora então essa comunicação ao país com o Primeiro-Ministro, o Ministro Teixeira dos Santos e o Ministro Pedro Silva Pereira. Depois um debate quinzenal, várias entrevistas de José Sócrates, nomeadamente à TVI uma ontem. Referente mediática. Exatamente, a tentar explicar aos portugueses estas medidas. E no resultado disto tudo, como é que vês esta proposta de orçamento do Estado? Primeiro, acho que muito dificilmente um Primeiro-Ministro se aguenta muito tempo a ser chamado de inimputável no Parlamento. Portanto, e foi diversas vezes chamado por Miguel Macedo no debate quinzenal que assistimos esta semana, porque eu não conheço nenhum sistema que não seja um sistema de ditadura em que o Primeiro-Ministro não seja obrigado a justificar perante uma Câmara e, em última instância, perante quem o elegeu, as medidas que toma. E a verdade é que, durante o debate mensal e, posteriormente, em todas as entrevistas que José Sócrates deu, ele escusou-se a responder a uma pergunta tão simples quanto esta. Se as medidas que tomámos em maio eram suficientes para não termos de assumir novas obrigações, o que é que falhou? E José Sócrates e o Governo foi incapaz de responder a isto. Portanto, eu acho que o que os portugueses devem estar a pensar é que, das duas, uma. Ou temos um Governo mentiroso, ou temos um Governo incapaz. Ou temos as duas coisas, e nenhum destes cenários é um cenário positivo. E depois é a forma como tudo isto foi feito, porque a verdade é que estas medidas, as novas medidas draconianas, foram anunciadas depois do dia 9 de setembro, portanto, quando o Presidente da República perdeu as suas capacidades, as suas competências de dissolver a Assembleia e de marcar eleições. Até 9 de setembro, o discurso do Executivo era de que o que estava a ser feito era suficiente, que o PEC 2, o plano de austeridade que foi aprovado juntamente com o PSD em maio, estava a ser cumprido. Chegamos ao final de setembro, depois de ter passado a data de 9 de setembro, com mais medidas adicionais para o próximo ano. Nomeadamente nas principais medidas de consolidação orçamental que o Ministério das Finanças fez passar para a imprensa e, no fundo, para todos os portugueses. Aliás, ainda há poucos minutos, imprimi aqui uma folha resumo com as principais medidas de consolidação orçamental que todos os portugueses podem consultar online no site do Ministério das Finanças. E, por exemplo, a redução de despesa tem um impacto no PIB de 2% e o aumento da receita fiscal em 1%. Pelo menos isto... A questão é que se nós somarmos os vários PECs, portanto o orçamento, o PEC 1 e o PEC 2, se somarmos, percebemos que o impacto no total, no bolo total, seria qualquer coisa como 6%. Portanto, nós em 2011 teríamos um déficit de 1%, 1, tal por cento. Portanto, são sempre muito relativas, porque quando tu fazes uma política recessiva, aquilo que tu vais taxar ou aquilo que tu vais incidir vai mudando. É um bocadinho como a corrida do Zenão, que a tortuga anda sempre mais um passo. Mas não foi isso que aconteceu, não é? As receitas comportaram-se muito melhor do que até se esperava em maio. E por isso tu não podes avançar esse argumento. Isso até podia ser mais que abstrato, mas não foi isso que aconteceu. Me preocupa não é tanto a inimputabilidade do Primeiro-Ministro, que para mim já era um dado relativamente seguro desde o tempo em que ele foi eleito, mas é de facto a situação do país e é
Nós temos visto em vários programas de televisão que vários economistas, muitos deles com responsabilidades governativas, vêm explicar que estas medidas são tardias e devíamos aplicar estas ou ter muito mais fortes medidas de austeridade. Para além da gente lhes perguntar o que é que eles andaram a fazer até agora, quando foram ministros, para nós chegarmos a esta situação, há uma questão de fundo que eu acho que é importante. É que estas medidas, que eles acham tardias e que deviam ser maiores, são medidas que provavelmente, ponto 1, são absolutamente injustas na forma como repartem o esforço de austeridade. É preciso dizer que nós termos o PEC 1, PEC 2, PEC 3, são 11.215 milhões de euros que vão ser... 11.215 milhões de euros que vão ser, no fundo, vão ser cortados e é preciso também afirmar que nesse corte de 10 euros que são cortados, 6 paga a população, pagando a população e duplamente os funcionários públicos e os reformados, os setores mais pobres da população, 3 paga o Estado cortando despesas, os funcionários públicos, os setores mais pobres, e um pagam as grandes empresas, a banca, etc. Quer dizer que o esforço é injusto. Para além de ser injusto, há quem conteste que seja eficiente, porque podia ser injusto e ser eficiente. O que quer dizer, nós olhando para os outros países que estão a fazer planos de austeridade com esta força, como o caso da Espanha ou o caso da Grécia, verificamos no caso da Espanha, na mesma altura em que nós estávamos a anunciar todo relativamente agora que vai ser, verificamos que a Espanha tem uma queda nas agências de rating e notação pelo simples facto de ter feito um plano de austeridade e essas agências acharem que a economia espanhola não vai crescer. Mas, estamos numa situação que somos pagos por ter e pagos por não ter. E, finalmente, a questão fundamental, que eu acho que é uma questão de política. Do meu ponto de vista, haveria uma outra política à escala europeia que era possível de fazer. Se nós olharmos para a gênese desta crise, que não é apenas portuguesa, é internacional, começa numa crise derivada da especulação financeira que obrigou os orçamentos de Estado dos diversos Estados a suportar a banca. O caso mais gritante é o caso irlandês, mas mesmo nós temos 4 mil milhões que pagamos ao BPN. Portanto, haveria um outro caminho da Europa para combater essa crise. E eu duvido que sem uma concertação europeia a reivindicar um outro caminho, a nossa situação daqui a o PEC 5, 6, 7, 8, 9 não seja muito pior. Nuno, vamos ouvir o Miguel. Miguel, o Nuno falava que estas medidas, há economistas que apontam que estas medidas podiam ter sido tomadas antes. Recentemente até economistas diziam que foi com um ano de atraso. José Sócrates disse... Mas em 2009 estávamos em eleições, portanto havia folga para subir os funcionários públicos. Houve a questão das eleições. José Sócrates disse que só se apercebeu desta situação recentemente e por isso mesmo só agora é que tomou estas medidas. Pergunta primeira, se achas que estas medidas são acertadas, se é este o caminho. Segunda, estas medidas deviam ter sido tomadas antes, ou podiam ter sido tomadas antes, mesmo considerando as eleições e aquele artifício, aquele instrumento presidencial de dissolver a Assembleia da República. Se as medidas são acertadas, reparem uma coisa, dar uma resposta em abstrato, eu poderia dizer que há aqui muitas coisas que me desgostam, por exemplo, o aumento do IVA para 23%. Acho que é uma medida terrível sobre a economia portuguesa. O problema é que nós não podemos fazer este juízo em abstrato. O Governo encurralou o país numa situação em que, como o próprio Dr. Mário Soares, que em tempos descrevia frases deste tipo como a voz única ou o pensamento único do neoliberalismo, ele também diz que não há alternativa a estas medidas de austeridade. Em grande medida não há alternativa, por exemplo, ao aumento do IVA, porque nós, por assim dizer, para citar um presidente de um banco português, nós estamos quase a bater na parede. E por isso, os julgamentos que nós podemos fazer sobre estas medidas têm que ter em conta que nós vivemos neste momento num estado de necessidade. Por isso, eu quando ouvi nos últimos dias vários líderes socialistas a invocar ali 2 ou 3 palavras como coragem e liderança. O Primeiro-Ministro não se cansou de dizer que... Ou a primeira frase de quarta-feira, que é agora temos de agir como se ele não fosse Primeiro-Ministro há 2 legislaturas. Bom, então, quando o Ministro das Finanças disse que estava disponível para extinguir alguns dos organismos, eu, quando ouvi as frases da coragem e liderança, eu percebi que este Governo, nesta semana, demonstrou a toda a gente
que coragem e liderança é que nunca teve. Falaram também em responsabilidade e inconsciência. Mas agora, retrospectivamente, nós podemos dizer que este governo foi irresponsável e inconsciente. E daqui eu tiro uma lição, uma conclusão geral política sobre o que se passou nesta semana. Este governo, politicamente falando, está morto. Este governo está morto. Vai continuar em funções. Mas não há volta a dar. O drama é que o país também está quase morto. Pronto, mas eu agora estou a falar do governo. Considerando que este governo vai manter-se na... Mas vai-se manter em funções por uma força de inércia. O que eu digo é que esgotou a sua fonte de energia política e esgotou essa fonte de energia política, a sua credibilidade e a sua autoridade por duas razões. Em primeiro lugar, propôs diante de si uma tarefa para a qual implicitamente sempre disse que não tinha qualquer vocação. Este tipo de ajustamentos foi algo que foi sempre anátema para este governo desde 2005. Sempre. E foi com base nisso também que ele foi sendo eleito e recompensado com o favor do eleitorado. É totalmente verdade. Mas, deixa-me só terminar. Fazem uma consolidação orçamental. Deixa-me terminar. Deixa-me só pôr um parênteses. Mas fazem uma consolidação orçamental em 2008. Portanto, fizeram algumas medidas... Deixa-me só terminar. Podemos falar sobre isso depois. Deixa-me só dizer isto. A outra ordem de razões que para mim é a principal é que nesta semana, o Governo desmantelou todos os alicerces argumentativos que justificavam a superioridade deste Partido Socialista e deste Governo sobre todas as outras possíveis alternativas de Governo. A cereja no bolo foi, por exemplo, na entrevista que o Primeiro-Ministro deu à TVI, quando o Primeiro-Ministro diz que se estas medidas não forem tomadas, ou não fossem tomadas, na verdade elas não foram tomadas, por isso, se estas medidas não forem tomadas, haveria uma recessão. Bom, mas isto é inverter totalmente a vulgata keynesiana que em 2009, no verão de 2009, fez furor. Quer dizer, dizer isto é totalmente contraditório com tudo o que justificou este governo e o Partido Socialista, nomeadamente diante da oposição à direita, neste caso o PSD e o CDS. Por isso, desse ponto de vista, este governo politicamente está morto. Vai continuar em funções. Não há vulgata keynesiana que possa ser tomada num só país, como tu considerarás, este espaço europeu. Portanto, quer dizer, não querendo defender o governo, de facto, se calhar havia uma vulgata keynesiana para tomar a nível de toda a Europa, que era uma alternativa a esta política de recessão para fazer equilíbrios por baixo, não sabemos onde é que nos vai levar, mas não pode ser tomada isoladamente em Portugal. Mas em 2009 a questão não foi colocada nesses termos, como tu sabes muito bem. Eleitoristas e de má fé, porque quando em 2009 Teixeira dos Santos diz que a função pública pode ser aumentada 3%, porque as finanças públicas estão saudáveis, para 7 meses, 8 meses depois tirar a algumas pessoas 10% do seu ordenado, isto é o quê? É mentira? É incapacidade? Ou é inconsciência? Quero ouvir o Tomás, que ainda não falou. Vocês estão a monopolizar aqui o debate. É habitual. Tomás, portanto, a tua sabedoria agora vai... está a Filipa, já sabemos que... A tua sabedoria agora vai colocar o ponto final aqui, ou pelo menos equilibrar aqui esta discussão. Tomás, achas que estas são as medidas certas na altura certa? São as medidas possíveis neste momento? Se eu soubesse isso... Sim, mas consoante... Também acertava nos números do Euromilhões, provavelmente. O que é facto, não quero deixar passar em claro, este governo está politicamente morto. Um anúncio talvez cedo demais. Aliás, na última sondagem, já depois das medidas anunciadas, o PSD está coladinho. Nem sequer aproveita... beneficia, portanto, o politicamente morto é capaz de ser uma crónica anunciada antes de tempo. Vamos ver. O mundo, desde agosto de 2007, quando apareceram os primeiros sinais do subprime e todo este descalabro do sistema financeiro que veio provocar esta profunda crise económica, o mundo tem vivido muito acelerado. E quando dizem, aliás, a partir de agosto de 2007 e em 2008, a maior parte dos economistas e especialistas diziam: nunca mais voltará a ser como era no passado. O futuro nunca mais voltará a ser como era no passado. Mas todos os dias se esquece isto. E isto tem avançado a um ritmo muito acelerado, todas as mudanças. E quando se evoca coisas ditas há 2 anos, para justificar alterações de posições de hoje, como incoerências, más-fés, etc., etc., é ter uma visão muito redutora de como o mundo está a avançar. E também achas que o mundo mudou em 10 dias, de facto? Exatamente, e mudou. Está bem. Se o PEC 2... Eu digo-te uma coisa, eu há 2 semanas... Deixa-me só concluir. Se o PEC 2, num dado momento,
poderia corresponder a um aguentar da conjuntura, isto é, consolidação orçamental, mantendo algum crescimento e empurrando, passa a expressão, com a barriga para a frente. Durante consolidação orçamental, não está aí. A perspectiva de fazer parte... Mas é por isso que nós estamos na situação que estamos. A perspectiva de fazer parte do plano de consolidação orçamental e o PEC 2 responder em 2010 aos 7,6, salvo erro. Certo? E depois haveriam novas medidas para 2011, que eram estas, que viriam no orçamento de 2010, que desde agosto o PSD, o seu presidente, dizem que só corte na despesa, nada de aumento da receita. Só corte na despesa, nada de aumento dos impostos. Exato, nos impostos. Mas verificou-se que os mercados financeiros, e isso foi diário, para responder à Filipa, quando fala antes do 9 de setembro, não disseram nada. Depois do 9 de setembro, é que isso, como vocês verificaram factos reais da economia e dos mercados financeiros, diariamente, em agosto atingimos os juros, a taxa média ponderada dos juros na dívida, nos mercados da dívida, a bater nos 6%. Mas achas que esta reação e agora, na última semana, antes do anúncio, estavam diariamente a subir as taxas de juros. Os mercados ficaram nervosos, os mercados financeiros e os mercados da dívida ficaram nervosos com o PEC 2 e com a aplicação do PEC 2. E não são só os mercados, são os nossos parceiros que integram o euro, sobretudo a Alemanha, e haviam bastantes indícios de que estava tudo nervoso com a situação portuguesa. Deixa-me só concluir uma coisa. E além disso, há também muitos fatores externos que influenciam, sempre os holofotes sobre nós. E a Irlanda, os primeiros holofotes sobre nós vêm por via da Grécia, que é um fator externo que levanta a lebre nos mercados financeiros sobre as dificuldades de cada um dos países. E agora, recentemente, foi a Irlanda. A Irlanda vai acabar o ano de 2010 com 32% de déficit orçamental. Por razões radicalmente diferentes. Mais uma vez, e salvar os bancos, como o Nuno diz, mais uma vez, e salvar o sistema financeiro que originou a crise. Sem qualquer espécie de comparação com a situação em Portugal. A Filipa falou há pouco do facto do Governo ter aumentado a função pública e depois, agora vai retirar, ou pelo menos propõe-se retirar. Sim, é incongruente, obviamente. É incongruente. Aliás, Manuela Ferreira Leite, que tem estado muito calada, raramente fala nesta altura, escreveu um artigo de opinião no Expresso, aliás, a sua crónica quinzenal, em que dizia que exatamente isso. Vamos pagar em triplicado o que nos foi dado em Seychelles. Não sei se é em triplicado, se é em duplicado, se é 1,2 ou 1,3. Vamos pagar mais, de facto, do que... Mas ela terá, pelo menos, se calhar tinha mais razão do que muitas vezes muitas pessoas tinha razão, porque o ter razão num tempo... O que se diz num tempo pode não ser verdade noutro tempo. E não tenho a certeza, porque hoje em dia... Mas estás a dizer uma loucura. Hoje em dia todos têm a receita e a solução para a crise. Não é hoje em dia. Não, hoje em dia não, já há um ano, há dois. Todos têm, mas todos mudam de receita e de solução. E ninguém é responsável. Daqui a 2 meses vamos ver que a receita continua a não funcionar. Eu queria pegar numa questão apontada pelo Nuno, que é a questão dos Só para lhe dar resultados. um exemplo da Irlanda, que tomou medidas mais drásticas do que nós há mais de um ano, e cuja situação é muito pior agora. Mas isso não é intelectualmente honesto, estás a comparar coisas completamente diferentes. Tens um governo que vai ter de salvar bancos neste momento. Não estou a pôr nos 32%, estou a pôr nos 11,4%. Eu queria agarrar na questão dos resultados, porque eu acho que é isso que nós portugueses temos de pensar. É perceber ou não se este governo ainda nos dá credibilidade suficiente para acharmos que não vai existir um PEC 4, um PEC 5 ou um PEC 6. Porque a verdade é que primeiro vamos entrar em recessão. Eu acho que isso já é líquido para toda a gente. A partir do momento em que entres em recessão, os mercados entram em pânico, independentemente de termos ou não orçamentos para 2011. Depois, em segundo lugar, nós estamos aqui a aplicar em Portugal medidas que são extremamente idênticas ao que o FMI faria se cá tivesse. Com uma diferença é que teríamos resultados certamente. Não é que não podes desvalorizar a moeda, que é uma diferença absolutamente substancial. É que o euro está a subir e a prejudicar-nos cada vez mais e tu não podes desvalorizar a moeda, porque as receitas do FMI eram cortes sociais com uma desvalorização abrupta da moeda que permitia que as exportações através do aumento do IVA, uma espécie de desvalorização. Este quadro macroeconómico, em termos europeus, não nos permite fazer isso e isto é uma camisa de
Eu queria fechar este assunto e queria perguntar a cada um de vocês um dado concreto, que é, há aqui uma questão que é se o Governo consegue fazer passar este orçamento. O orçamento tem que ser apresentado até meio deste mês, até 15 de outubro, poderá ser apresentado antes, mas deverá ser até 15 de outubro. Fica aqui a dúvida. A PSD deve promulgar este... O PSD vai... assim, eu acho que essa é a questão lateral, mas vou-te responder diretamente em vez de dizer... Vou responder queria que, se calhar, era mais fácil termos respostas breves. Qual é a vossa visão? Mas é assim, obviamente que o PSD vai deixar passar esse orçamento. Não há, do ponto de vista da conjuntura económica e do facto de estarmos num ataque especulativo, margem para permitir que não deixe passar o orçamento. Miguel, concordas? Rejeitando a história do ataque especulativo, sim, o PSD não tem alternativa senão abster-se nesta... Eu acho que deverá haver uma dura negociação, não é? Mais uma vez mas é o PSD... possível, por exemplo, haver uma solução como o CDS-PP, ser a favor do orçamento, votar a favor? Acho difícil. Também sou da opinião comum de que o PSD terá que encontrar a forma pela abstenção? Pela abstenção. E estas medidas, tal como estão... Ou... Não podem ter a sofrer ajustes, como a Filipe diz, num processo negocial. Se, em alguns ajustes, o PSD diz que tem uma proposta para substituir, manter as mesmas receitas e substituir... Eu queria chamar a atenção só para um aspecto relativo a esta discussão. A julgar pelas caras de enterro do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro naquela conferência de imprensa, dir-se-ia que só agora é que há uma parte do país que vai pagar a crise, que é, por exemplo, o funcionalismo público. Eu gostaria de recordar que o setor privado, gente comum, trabalhadores que ganham pouco, têm porções variáveis nos seus salários, pequenos e microempresários que viram as suas empresas falir, estão a pagar esta crise há muito mais tempo. Também os funcionários públicos. Mas porquê? Também os funcionários públicos vão ter agora... Porquê? Vão pagar porquê? Ninguém é despedido, ninguém teve cortes salariais. Pelo contrário, tiveram aumentos salariais. Desculpa lá. Por isso, quando se diz que... no setor privado não há cortes salariais também. Não há cortes salariais? Em que país é que tu vives? Que não há cortes salariais do norte ao sul do país. Como tu sabes, pela lei, não há cortes salariais. Mas tu podes negociar horas, podes cortar horas extraordinárias. Há um sem número de coisas que se estão a fazer. As pessoas vão parar a desemprego. Mas essa ideia fantástica, que são os funcionários públicos que são os nababos, que ganham imenso dinheiro, é num país que não existe. Não preciso que faças caricaturas daquilo que eu disse. Eu não disse nada disso. Tu tens em Portugal 17 mil milhões de euros depositados em offshores. Eles são taxados, são dos funcionários públicos. É o problema desta política que bate sempre nos mesmos. Eu acho que vamos continuar. Eu queria falar do Brasil ainda. Isso pode ser alguma razão, mas eu não consigo perceber porque é que há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Isto é, portugueses que têm que ir para o sistema de segurança social e outros que beneficiam da ADSE, que tem um conjunto. Isto devia acabar tudo no mesmo regime mas isto de segurança social. Isto qualquer dia ninguém tem segurança social. Segundo, não tem. Mas tem a ver com esse tipo de eu não percebo porque é que há portugueses que estão sujeitos ao Código de Trabalho e há outros portugueses que não estão sujeitos ao Código de Trabalho. Devem estar todos sujeitos ao Código de Trabalho. E se um departamento, se uma empresa fecha, encerra as suas portas, os trabalhadores são despedidos e vão para o desemprego. Se um organismo público fecha as suas portas, está tudo sempre protegido, está tudo sempre noutros departamentos. Portanto, há que haver aqui alguma discussão à volta disso. Primeira e segunda, que podem ser reduzidos os ordenados à função pública e não podem ser no setor privado. Não vamos eternizar a discussão. A questão da discussão é assim. Desculpa lá. A discussão para... Nós estamos a discutir estas regras e apenas dentro destas regras. Aquilo que eu quero dizer é que estas regras não vão funcionar. Não estão a funcionar e não vão funcionar no futuro. E, portanto, ou nós olhamos para a situação e vemos que o nosso problema é um problema de produção e não é com uma política recessiva à escala europeia que vamos resolver isso e que não é acabando com os salários, diminuindo os salários que vamos resolver isso, porque no mercado globalizado nós concorremos com a China e com a Índia e a questão dos salários é apenas 1/3 dos custos que estão inseridos. Portanto, não é por aqui que vamos resolver. Esta é a questão. Um dos países que nós não conseguimos concorrer, e permitam-me fazer esta ponta, é o Brasil. Obviamente, hoje é um dia fundamental no futuro do Brasil. O Brasil está a votos e são muitos milhões de pessoas em votos. Filipe, eu gostaria que me fizesse um pequeno retrato daquilo que tu achas que está a acontecer no Brasil. É apenas uma transição normal? O Lula neste momento, neste momento a dúvida é perceber se há ou não uma segunda volta. Eu acredito que haja, principalmente por causa do surgimento de uma que eu tenho acompanhado de Marina, candidata verde, exatamente, que tem, é interessante porque tem uma história muito idêntica à do Lula. Ela só aprendeu a escrever aos 16 anos, pertenceu ao governo de Lula da Silva, saiu por dissidências políticas
e é a pessoa que pode tirar uma vitória à primeira volta. De qualquer forma, ela não irá à segunda volta, será? Sim, de qualquer maneira. Claro, mas será a pessoa que poderá tirar a vitória à primeira volta de Dilma. E depois, outra coisa que eu gostaria de destacar é uma certa lulalização, se é que se pode dizer assim, destas eleições, porque, de facto, a imagem de Lula da Silva no Brasil, a popularidade dele ultrapassa aos 70%. E, no fundo, todos estes candidatos, mesmo aqueles que não foram apoiados por Lula, tentaram-se lulalizar. Tentaram passar a ideia de que iriam continuar o mesmo trabalho. De um homem que a verdade é que reduziu em 20 milhões os pobres do Brasil. Sim, portanto... isso acho que é uma evidência. O Brasil tem crescido, pode não ter sido só a ver só apenas com as políticas de Lula, mas é uma evidência de que o Brasil cresceu e hoje em dia é uma grande potência mundial e a morder os calcanhares mesmo e mesmo no panorama político internacional, neste momento, se nos dissessem, se calhar, há 5 anos, que o Brasil teria uma palavra a dizer na questão do Irão, nós certamente nos iríamos rir. E a verdade é que agora, mesmo no ponto político, não só económico, o Brasil começa a ser uma potência. Nuno, este poder do Brasil, e até a nível internacional, o Brasil que está num grupo que é o chamado BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. O poder do Brasil poderá ir além disto? Poderá entrar numa das grandes economias mundiais, por exemplo, o G8, integrar naquele grupo restrito? Eu acho que o BRIC já faz um contrapoder em relação ao G8. E tem que ver diretamente com as políticas do Lula. Porque havia uma frase célebre do Frei Beto que dizia que o Brasil era a chamada Bela Índia. Havia 30 milhões que tinham o poder de compra, 10 milhões que tinham o poder de compra da Bélgica e os outros 100 e tais milhões tinham o poder de compra da Índia. E, de facto, as políticas do Brasil foram políticas inclusivas do ponto de vista económico e social das suas populações. E demonstraram que só incluindo as populações em ter direitos económicos e direitos sociais é que pode haver uma democracia que cresça e que um país que progrida. De alguma forma, eu em 2001 entrevistei o Tarso Genro, que agora concorre a governador do Rio Grande do Sul e que foi ministro do Lula, e diz: nós não vamos fazer nenhuma revolução, aquilo que nós pretendemos dar é direitos às pessoas. E se dermos direitos às pessoas e possibilidade delas trabalharem e de sustentarem, essa sim será uma grande alteração. Okay. Muito obrigado, Nuno. Obrigado também a vocês pela presença. Não perca também a atualização do Estado e das eleições no Brasil. A TV24 tem uma emissão especial durante a noite para precisamente acompanhar as eleições no Brasil. Por aqui foi mais um Combate Vlogs. Não perca já a seguir a atualização das notícias. Nós regressamos na próxima semana. Muito boa noite. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.